Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, passando por aqui para mais um vídeo aqui no canal. Já quero pedir a todos que passar por aqui que curtam, compartilhem, comentem para mim dar uma força. E eu quero agradecer hoje aos meus amigos que se inscreveram, em especial meus amigos da cidade, né? E as irmãs do conjunto do Círculo de Oração, na qual eu faço parte, Conjunto Lírio dos Vales, das irmãs abençoadas da congregação Jardim Morada da Serra, qual eu já amo, faz pouco tempo que eu congrego, um pouco mais de um ano, mas amo demais. E que Deus abençoe a cada uma. E vamos juntas seguir nessa tarefa de levar e anunciar o Evangelho do nosso Deus, pois Ele vem. E temos que levar o ID do Senhor, quanto mais rápido, melhor, porque não há tempo. Bem, eu quero aqui hoje relatar pouco da minha vida, começando pela infância. Eu sou natural de Resplendor, Minas Gerais, nasci lá, né, no interior de Minas. Aos 2 anos de idade, meus pais mudaram-se para Paraná. Eu não tenho certeza se foi direto para Capitão Leônidas Marques, que foi o lugar que eu passei parte da infância, até os 10 anos de idade. E de lá eu tenho algumas lembranças. Confesso a vocês que, né, coisa maravilhosa é um lar que a gente tem, um lar abençoado. E eu, infelizmente, o que eu tenho a dizer é que eu não tive isso na minha vida. A minha casa, a gente teve muitos problemas. Meu pai, hoje falecido já há mais de 20 anos, era alcoólatra. Então, segundo ele, desde a adolescência, a gente sofreu muito com o vício do meu pai. A minha mãe hoje tem 90 anos de idade, vai fazer 91 agora, dia 19 de abril, para a glória de Deus. Está acamada com Alzheimer e não é uma tarefa fácil. Ela tem, né, passado dias. A vida dela é na cama, já não levanta para mais nada. E eu sou a filha, a penúltima do casal, né, que fui escolhida para essa missão de cuidar dela. Eu digo que é uma missão, né, que Deus nos dá, uma tarefa, e temos que cumprir. Se Deus nos deu, vamos até o fim. Confesso que eu cuido de coração, eu faço o que eu posso e tô sempre aqui com ela. Deixei tudo, deixei de trabalhar, deixei de fazer as minhas coisas, abro mão às vezes de passeio, abro mão de muita coisa para estar com ela, né? Até porque não pode deixar sozinha, tudo é na boca, a alimentação, a água eu tenho que dar, né? Banho é banho de leito, mas Deus vai nos dando graça e vitória para vencer, né? E é um prazer fazer isso, não faço com má vontade. Então, como eu disse, na minha infância eu não tenho boas lembranças. O meu sonho era ter um lar e na minha casa eu não via isso. Eu descrevo o cenário da minha casa como um cenário de muito medo, muita apreensão, muita preocupação. Porque nessas bebidas, nesse vício dele, quando ele estava embriagado, né, tinha muita agressão. Ele agredia muito a minha mãe. E essas são as lembranças que eu tenho. Inclusive, está mais de semana que eu estou tentando gravar vídeo a respeito da minha infância. Nos primeiros dias foi pavor, terror, eu não consegui. Foi desesperador, orei, pedi a Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade que eu compartilhe com pessoas, faz com que eu me sinta um pouco melhor ao gravar esse vídeo para ver se eu consigo. Aí hoje eu me senti assim, né, pronta, e aqui estou para dizer a respeito da minha família, parte, né, de história. Até porque muita coisa eu esqueci, porque uma criança tende, onde ela sofre ali, vê violências, vê coisas anormais, parece que a gente escolhe um cantinho na cabeça, lá no cérebro, para colocar aquilo que não agrada, que não é legal, que não é bom, e acaba esquecendo. Eu falo porque eu esqueci muita coisa da minha infância, muita coisa mesmo, e foi proposital.
Mas eu sou grata a Deus porque Deus nos deu vida, saúde, estou aqui, graças a Deus, com muita saúde, muita disposição. E servindo a Deus, o que é o mais importante, né? Servindo ao meu Deus. Bem, a minha mãe teve 10 filhos e desses 10 filhos, 2 bebês, 2 meninas faleceram ainda muito pequenas. Como eu disse, eu sou a penúltima, então foram antes de mim. E na fase adulta ainda perdi 3 irmãos, mais ou menos na mesma faixa etária de idade, em torno de 40 e poucos anos, consequências a mesma, que é o vício, né? Fígado, hepatite, essas coisas. Foram mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos o mesmo problema que os matou, porque bebiam desenfreadamente, tinham uma vida errante, né? Não conseguiram construir família, ficavam no mundo, sumia 8, 10 anos, de repente aparecia do nada. Então assim, eu criei um ambiente totalmente fora do normal, principalmente para criança, né? Mas eu não culpo meus pais, eu não julgo, por quê? Eles não tinham conhecimento, então eles não passaram nada, né? Meu pai era um homem que não tinha muitas responsabilidades, tinha as lavouras, né, as colheitas, fazia colheita, ia para a cidade vender, falava para minha mãe, tô indo para a cidade vender e logo volto, né, com a compra, com as coisas para casa. E ele ia. Lá ele ficava, eu não me lembro bem quanto tempo ele passava para voltar para casa. A única coisa que eu lembro é que ele voltava com as mãos vazias. Não tinha nada, tinha gastado todo o dinheiro. O máximo que ele trazia ali era um pacotinho de arroz 5 quilos, algumas balinhas para nós e às vezes 1 quilinho de carne. E assim a gente foi passando. Eu não vou dizer que a gente passou fome, porque eu já estaria pecando, porque tinha pouco alimento, muito pouquinho, era coisa escassa. Muitas vezes a mãe pedia pra gente tomar emprestado na casa dos vizinhos e tal. Eu morria de vergonha disso já desde muito pequena. Pedi, né, uma xícara de açúcar emprestado, um pouquinho de café, depois eu pago. E aquilo pra mim, quando ela pedia pra gente ir pedir, eu já ficava muito sem graça. Eu sempre fui uma criança muito retraída, muito tímida. Eu não conversava. Hoje eu falo que assim, todos os anos que eu fiquei calada, hoje eu, né, desenvolvi que falo muito, né? Mas foi na fase adulta que eu comecei a desenvolver. E aí nisso a minha mãe, né, sofria muito com a gente, porque ela é uma mulher muito simples, minha mãe nunca estudou, é totalmente analfabeta, não conhece nada e simples demais, uma mulher boa de coração, mas com muita simplicidade, que assim ela não tinha uma disposição para agir, para mudar de vida, para, entendeu? Como hoje as mulheres, a maioria criam filhos só, né? E vão em busca do alimento, vão trabalhar, se bem que hoje as coisas são mais fáceis, né? Coloca o filho na creche ou paga para alguém cuidar. Mas minha mãe não teve nada disso, nem estudo, nem nada. E eu, como eu digo, eu não culpo nenhum dos dois. Eu culpei meu pai por muitos anos, meu pai. Por ele beber, por ele bater nela do jeito que ele batia. Era horrível ver aquilo, não era muito fácil. Então, não foi uma fase boa. E os meus irmãos mais velhos também, alguns já apanhavam. O apanhar lá não era bater de cinta ou dar uns tapinha, não. O apanhar no irmão adulto era jogar uma foice para ter corte a ponte para no hospital, ferir o outro no braço, também lançando ferramentas para machucar. A intenção era, se pegasse no lugar errado, ali a pessoa nem sobrevivia mais. Eu, como fui sempre muito quietinha dentro de casa, eu falo que era tipo um móvelzinho em casa. Aquela criatura que tem dentro de casa, sempre tem, né, na família. Aquela criatura lá no cantinho, retraída,
quieta, não fala nada, muito vergonhosa, tímida, não conversava com nada, com ninguém, não me abria. Se me desse comida, bem, se não desse, esqueciam de mim, amém, eu ficava sem comer. E assim foi passando. Mas assim, eu vivia com muito medo, só Deus sabe como era o meu interior. Medo, medo. Quantas noites eu lembro, isso vem forte na minha mente. A minha mãe levantando no meio da madrugada para fugir com a gente, porque meu pai chegava bêbado e agredia ela. E a gente tudo dormindo, ela vinha de lá chorando e começava a acordar os menores, né? E sempre ia um irmão maior junto para ajudar ela a amparar os menores. E a gente saía caminhando, às vezes passava em ponte, no meio de mato, para fugir dele. E ia se amparar na casa de um tio que eu falo que foi o meu anjo, nosso anjo aqui na terra, que nos deu um pouco de dignidade e nos ensinou, o pouco que a gente conviveu com ele, ensinou a gente a dar valor, né, nas coisas boas da vida e a discernir o que é bom e o que é ruim. Esse meu tio hoje já falecido também, um homem de Deus muito crente. Ele não é meu tio de sangue, ele é esposo da minha tia, que era irmã do meu pai, que também é falecida. Mas esse meu tio nos amparou, ele fez com a gente, ele cumpriu uma obrigação que não era dele. Mas eu o agradeci antes de ele morrer, eu sempre ia na chácara dele, sentava, gostava de conversar, ele contar casos, dar risada. E eu já, graças a Deus, que hoje na fase adulta eu consegui falar mais, né, desenvolver e conseguir agradecer ao meu tio pelo que ele fez por nós. Porque o que ele fez, nossa, foi coisa de Deus. Deus colocou ele na nossa vida. E esse tio nos amparava na casa dele. Eu lembro que lá era uma casa, acho que, se eu não me engano, minha tia tinha 11 filhos. Nessa época já tinha, acho que 2 que já tinha casado, dos mais velhos. Mas era muita gente, aquele monte de primo, aquela coisa gostosa. Tinha tanta comida. Nossa, eu lembro do sabor da comida da casa da minha tia, era maravilhosa. Aquela casa tinha paz, tinha alegria. Era um lugar muito gostoso mesmo. Quer ver eu ficar feliz? Era falar, vamos na casa da tia Luzia. Nossa, eu falava, meu Deus, hoje eu vou comer aquelas coisas gostosas que ela faz, brincar com as minhas primas. E a gente foi crescendo, né? E ficamos no Paraná. O meu tio veio embora. Ele resolveu vir para Mato Grosso. Nesse caso, a minha mãe ia ficar desamparada com a gente. Mas ele não fez isso. Ele falou para minha mãe, chamou ela e conversou. Eu tô indo para Mato Grosso, mas eu prometo para você que daqui a 1 ano eu volto para te buscar, você e as crianças. Se o meu pai quisesse ir, bem, ele disse. Se não, ele só traria a gente e a minha mãe. E nessa época já tinha o meu irmão mais velho, já era casado, já tinha vindo embora com ele, né? Veio embora com ele e veio também a minha irmã mais velha. E vieram embora para cá e dali 1 ano. Gente, não imagina a alegria quando meu tio avisou, estou indo buscar, organiza as coisas. E ele foi. Naquela época não tinha asfalto, não tinha, né, avião, era tudo, maioria estrada de chão, que levava não sei quantos dias para chegar do Paraná aqui no Mato Grosso. Às vezes na época de chuva eu lembro de muito atoleiro, muita coisa, era muito cansativo de ônibus. Aí ele trouxe com ele um dos filhos, já adulto, para ajudar, né, com as crianças, a minha mãe, com as coisas. Aí ele falou, né, perguntou pro meu pai, você vai querer ir? Porque se você for, tudo bem, se não eu vou levar só ela e as crianças. Aí meu pai decidiu vir também. Nisso a gente veio para Mato Grosso. Eu já tinha nessa época 10 anos de idade. Chegamos aqui, a gente foi morar no sítio de um conhecido do meu tio. Ficamos lá por um tempo, que eu não lembro bem quanto tempo. Fomos para a escola estudar, né?
e fomos nos organizando mais ou menos, tal, mas as agressões nunca pararam, e nem as bebedices. Lembrando, voltando um pouquinho atrás, na minha infância eu ouvia muito me chamar o meu nome, assoviando, chamando o meu nome. Às vezes meu pai chegava sujo de madrugada, perdia o caminho, gritava, gritava, e a minha mãe escutava, né, de longe, ia lá ajudar ele a chegar em casa, chegava, já deitava e xingar. Nossa, xingava, chamava todos os demônios do inferno dentro da casa. A casa, o ambiente era horrível, escuro, ruim, enegrecido, sem paz, totalmente diabólico. Esse era o ambiente e a palavra que eu defino a minha infância. Pelo menos eu sentia isso. Aí, o meu pai, uma vez lá, ele xingando muito, muito, muito. Xingando demais. Esse dia ele estava atacado mesmo. E de repente, a nossa casa era de tábua, né, madeira, e nessas madeiras às vezes tinha aquelas frestas largas assim, de tão longe que era uma tábua da outra. Começaram a chutar, na hora que ele chamou, invocou lá Satanás, os nomes horríveis, começou a chutar no lugar, ele estava deitado, né, a cama encostada perto da parede, chutaram tanto lá fora que uma tábua daquela afundou, chegou bem próximo dele. E o que eu fazia quando eu via esse tipo de cena? Eu embrulhava no cobertor, tampava a cabeça, ficava suada ali de baixo, com muito medo. Meu pai, eu nunca tive carinho de pai, nada. Eu lembro de muita agressividade, de não saber conversar com a gente, tipo, a gente era nada. Eram umas crianças que nasceram de um casal e ficaram ali isolados. Então, nesse dia chutaram e essa tábua chegou a abrir, assim, foi direto para a cama dele na hora que ele xingou bem forte. Eu tô gravando esse vídeo, vocês não têm noção. É um assunto que eu não gosto de lembrar. Só de eu falar eu já comecei a sentir mal e agonia de novo. Porque era envolvido muito espírito maligno. A gente cresceu num ambiente maligno. Meus pais diziam católico, mas nunca pisei numa igreja. Só ensinaram a gente a temer e respeitar os santos. A Deus, minha mãe dizia, não fala muito o nome de Deus que ele se aborrece. Ele não gosta que fala o nome dele em vão. Não chama por Deus, não pode. Então, é a Nossa Senhora, é o santo, nada contra a crença de ninguém, tá? Só falando a respeito, né, de como era. E era um terror. Então, voltando aqui para Mato Grosso, a gente chegou, né? Nossa, muito feliz, porque a gente viajou pela primeira vez na vida. Não foi uma viagem fácil, foi cansativo, mas para criança tudo é diversão. E a gente veio, meu tio veio cuidando da gente, meus primos também. Aquelas paradas de ônibus, parava, a gente comia, voltava pro ônibus de novo e brincava. Oh, como era bom. Chegamos, né? Ficamos aqui. Aí fomos morar na terra desse conhecido do meu pai, do meu tio. Ficamos por algum tempo, que eu não sei quanto tempo. E com o tempo, a gente foi morar em outra terra de outro conhecido, né? Que meu pai já tinha feito amizade e acabou arrumando trabalho lá. E quando passou um certo período, a gente foi morar na terra, direto na terra do meu tio. E as agressões continuavam. Nada mudava, era cachaça, briga, batendo, batia, e a gente vendo aquela cena toda, e fugindo, era terrível. E aos 13 anos de idade, eu cheguei para minha mãe, eu já estava ficando mocinha e não sobrava dinheiro para ele não tinha dinheiro para suprir nem a casa, muito menos para dar uma roupa, um calçado. Às vezes eu fazia uma roupa do que sobrava, que a minha irmã mais velha, às vezes ela pegava aquela soca, né, o que sobra da lavoura, os grãos, limpava e vendia, e ela ia lá na loja e comprava um pedaço de tecido, né? E desse pedaço de tecido, geralmente ela mandava fazer o vestido dela e sobrava uma quantidade que dava para fazer o meu também. Até lembro de vestido a gente usando igualzinho, mesma cor, porque era o mesmo tecido.
Quando meu pai podia, quando lá de vez em quando, ele lá comprava uns pedaços de chita, né, da mesma estampa e fazia aqueles vestidos para nós. Nossa, para mim era muita felicidade. Um vestido novo era meu sonho, né? Eu não sabia, mas eu já tinha o desejo de usar coisas bonitas, coisa nova. E assim foi passando. Aí aos 13 anos de idade, eu cheguei para minha mãe um dia e falei: "Mãe, meu irmão, no caso, casado, tinha vindo morar na cidade, a qual eu moro hoje. Falei: mãe, o meu irmão já mudou para a cidade e tal, bem que você podia deixar eu ir também para eu trabalhar e comprar minhas coisas. Lá eu trabalho, vou comprar minhas roupas, porque vocês não têm condições de me dar, vou estudar, né?" Aí ela foi e falou assim: "Ah, não sei se seu pai vai deixar." Falei: "Não, mãe, deixa, por favor, me deixa." Eu tinha 13 anos de idade. Ela falou: "Então tá, tudo bem." Aí meu pai bebia, né? E depois que ele fazia lá o show dele lá quando tava bêbado, ele deitava e dormia muito. E aí ela foi e falou. E nesse dia o patrão da gente, o nosso patrão tava vindo pra cidade, né? Aí eu falei: "Mãe, deixa eu ir com ele, deixa eu ir, né?" Aí ela foi e disse: "Tudo bem, então pega e vai. Na hora que ele chegar, na hora que ele acordar, eu explico, falo que você foi." Nossa, para mim ali foi a minha liberdade. Peguei as pouquíssimas peças de roupa que eu tinha, coloquei numa sacolinha plástica de mercadoria mesmo, né? Sobrava de arroz, de alguma coisa. E entrei naquele carro e saí sonhando. E vim para a cidade. Vim, fui morar na casa do meu irmão, trabalhei por um tempo, tive que aprender tudo, porque eu não sabia lavar um prato. Até porque eu nem culpo minha mãe, porque a gente não tinha nada. Tinha mal umas panelas, né, para cozinhar, pratinho de esmalte ali, uma canequinha para cada um comer, tomar sua água. E a gente não tinha nada, não tinha nada. Mal umas camas para dormir. E na época não tinha geladeira, não tinha nada. E tinha ali, né, algumas vasilhas, que eram as panelas de cozinhar e tal. E a minha mãe não gostava de deixar, falava: "Mãe, às vezes, deixa eu cozinhar." Eu falava: "Não, porque é fogão de lenha, é alto, você ainda é pequena, pode se machucar, ter um acidente, então não vai não." Isso eu fui bastante prejudicada, porque eu teria que ter aprendido. Cheguei para trabalhar, não sabia fazer nada, nunca tinha convivido no meio de ninguém. Aí comecei a arrumar trabalho para cuidar de criança. Comecei, que eu sou apaixonada até hoje em criança, muito. Eu cuido de criança desde 12 anos de idade, né? Onde tivesse uma criança ali eu chegava quando eu era pequena e por ali eu passava o dia, ajudando a mãe a pegar uma fralda, trocar, lavar aquela fralda, pegar um sabonete para o banho. Para mim era tudo. Dar uma mamadeira, nossa, eu me sentia. Para mim a paz que criança traz é sensacional, não tem outra sensação melhor. E nisso eu vi, comecei a cuidar de criança, tal, de repente os patrões começou a exigir: "Ah, gostaria que você limpasse a casa." Nunca tinha morado nem numa casa de piso, muito menos sabia limpar. Sabia fazer um café, não sabia cozinhar, sabia fazer nada. Nem culpa minha mãe, como eu disse, por ser tão simples, ela não preocupou com esse lado. E nisso eu comecei. Aí eu cuidava da criança e pedia limpar a casa tantas vezes por semana. Ai, gente, como eu sofri para aprender. Não foi fácil. Limpava, está sujo, limpa direito, não é assim. Lá ia eu, passando humilhação e tentando aprender, fui limpando, cuidando. Aí comecei a trabalhar em outros empregos. Vem para você cuidar da criança e mais a casa e vamos fazer comida também. Aí eu não sei, eu te ensino. Aí ia me ensinando. Eu sou grata a Deus pela vida de uma das patroas que eu tive, que eu tenho contato até hoje. Ela foi tudo na minha vida na questão de ensinar. Eu morei com ela, quando eu entrei na casa dela, eu morei 9 anos com ela. Eu cuidava de um casal de filho que ela tinha. E inclusive a menina dela do meio, eu achei ela por um choro, eu fui até ela.
porque a mãe era professora e nesse dia ela tinha ido para dar aula, né, depois do almoço, e eu estava na casa de uma das minhas amigas, que era do lado da casa dela. Aí ela pediu para o esposo dela, né, para estar cuidando da bebê de um aninho, mais ou menos um aninho e meio, ou até menos, eu não lembro na época. E como chegou o horário dela sair para a escola, o esposo dela não tinha chegado ainda, ela saiu e deixou a bebê dormindo no berço e pegou o menino maior e foi com ele na bicicleta. E eu lá fora, conversando com a minha amiga lá fora, na época não tinha muro nos quintais, eram tudo balaúça, né? Aquela de madeira, aquela cerquinha. E eu vi, ela saiu pra escola e tal. E passa um período e esse homem não chegava, né? E de repente eu escuto a criança chorando dentro daquela casa. E eu, apaixonada por criança, falei, eu vou lá ver essa criança. Mas e se eu chegar lá dentro e eles chegarem e falar que eu tô fazendo mal pra criança ou que foi, né? Que eu sou alguma pessoa que tô causando maldade. E a criança não parava de chorar. Falei, não, mas eu vou entrar assim mesmo. Eu não conhecia eles, não conhecia, de jeito nenhum. Quando eu entrei, a criança lá chorando e não parava. Fui entrando numa casa pequena, eu entrei, passei pela cozinha, né, que não tinha muro, igual eu falei, era a cerquinha. E tinha uma larguinha que tava faltando uma ripa. Eu entrei, fui pela porta do fundo, que é a porta que estava aberta, só encostada. Empurrei a porta e entrei e cheguei nesse quarto, no berço onde estava essa menininha. Chegando lá me deparei, uma menina linda, cabelo todo cacheado, aquela bebê fofa, toda gordinha. Aí falei, eu vou ter que sair rápido daqui de dentro, porque se alguém chegar e me pegar aqui, ainda vão me acusar de alguma coisa. Peguei a mamadeira da criança, fiz uma mamadeira, achei leite, peguei, organizei, peguei a criança e tirei e levei para casa da minha amiga. Aí quando o pai chegou, eu entreguei, né, para ele, que eu tinha ficado com a criança e devolvi. Falei que eu tinha entrado na casa, expliquei, ele falou, não, te agradeço, muito obrigada. Passa um tempo, alguns meses, essa mulher veio atrás de mim e me chamou para trabalhar para ela. Aí eu comecei a trabalhar com ela e morar no trabalho. Essa menininha já tinha 1 ano e 8 meses quando eu comecei a trabalhar, o menino maiorzinho já tinha um pouco mais, né? Eles não tinham muita diferença de idade, mas ele era mais velho. Aí, quando fez 4 anos essa bebê, hoje ela é uma médica na cidade, uma médica, pessoa muito, nossa, de coração imenso. Tenho amizade com eles até hoje, contato, ainda me chamam de tia. Quando ela fez 4 anos de idade, a irmã caçula dela nasceu. Aí eu continuei trabalhando, tal. Aí continuei trabalhando ali, congregando, né? Congregava na sede na época, que não era longe, era 2 quadras, exatos 2 quadras da igreja. E lá eu dormia, morava, levantava bem cedinho, preparava as crianças para ir para o colégio de manhã, fazia a lancheirinha, né, na época da lancheira, lanchinho de todo mundo para ir para a sala de aula, e fazia almoço, lavava a roupa, limpava a casa, e nisso eu fiquei uma ótima dona de casa. Eu aprendi tudo, ela me ensinou tudo, ela teve paciência de me ensinar tudo, fazer um bolo, fazer um doce, fazer uma comida, a limpar uma casa, a lavar uma roupa, tudo ela me ensinou, e eu aprendi com perfeição, graças a Deus e graças a ela. E aí eu continuei trabalhando lá e fiquei até os 9 anos de idade. E aos 9 anos de idade, aliás, me perdoem, eu fiquei durante 9 anos ali. E com 9 anos que eu estava naquela casa, eu comecei a namorar, né? E acabei casando, inclusive elas foram, né, minhas daminhas de honra de casamento, e para mim era a minha mãe, a minha segunda mãe, porque era quem me ouvia, me conversava comigo, me explicava as coisas que eu não sabia de nada. Ali eu comecei a aprender algumas coisas a respeito da vida. Então, eu penso que uma responsabilidade para uma criança que sabe, por exemplo, o período que eu fiquei em casa eu não tive muita instrução porque meus pais não tiveram. Eu não os culpo,
porque eles não teve, eles passaram o que eles tinham, como diz, a gente oferece o que tem. Já ela me ofereceu mais, porque ela tinha um pouco mais de conhecimento, aliás, muito mais, era professora, e nisso ela foi me ensinando, me explicando muita coisa, me ensinando, né? E eu fui pegando ali o jeito e aprendendo. Graças a Deus me tornei mulher responsável, de muito respeito, de respeitar pessoas. Sou uma pessoa que fui muito respeitada na minha cidade. Graças a Deus nunca tive vício de bebida, nunca tive vício de nada, nunca tive nada disso. Já saí várias vezes da igreja, sim, acho que creio que umas 3 vezes. Assim, eu simplesmente me afastava, né, por frieza. De repente, eu nunca deixava de estar ali. Eu falo sair porque uma pessoa que não está buscando a Deus, não está ali atenta, não está, né? Mas sempre eu gostava de participar de conjunto, de jovens, viajava muito em caravana, eu tocava na banda de música da igreja. Eu tive uma juventude muito boa mesmo, muito abençoada. Agora eu quero falar um pouco a respeito da minha conversão. Nisso que a gente veio aos 10 anos de idade para Mato Grosso, a gente ficava muito na casa da minha tia, como eu disse, e numa dessas vezes que sempre a minha tia pedia para as meninas mais ou menos da minha idade, da minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, a gente era muito companheira, porque tinha tipo 2 anos de diferença, e as minhas primas mais ou menos da idade da gente, a gente sempre andava junto, era aquela turminha. Aí a gente sempre dormia lá na minha tia, né, eu amava aquilo, e tinha lá um culto doméstico, todos os dias, 5 horas da manhã, começava o dia daquela família. Nossa, levantar 5 horas para mim era muito difícil. Ele acordava, todo mundo esperava 1 a 1, fazia o culto doméstico, lia a palavra, cantava, explicava a respeito da palavra que foi lida e orava. Todos os dias na casa do meu tio tinha isso. Eu achava aquilo bacana. Ali me passava paz, era um lugar muito gostoso de viver. Igual eu disse, que era um ambiente muito bom. E numa dessas idas que a minha tia falava para as minhas primas, vão lá na roça colher o trato dos porcos, que era frutas, né, que caía, folha, ramagem, e a gente ia junto com elas. As meninas pegavam e a gente ia, vamos embora lá na roça colher então a comida para os porcos, vamos embora, a gente amava aquilo, né, lá em casa não tinha nada disso. E nessa ida, a gente ia, do jeito delas, elas começaram a nos evangelizar, a mim e a minha irmã, que é mais ou menos 2 anos mais que eu. E até então, meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha já eram convertidos, mas eu nunca prestei atenção. Meu irmão já casado e a minha irmã ainda solteira. Mas eu lembro que eu dormia com ela e eu via ela toda noite orando. Eu olhava e não sabia nem o que era aquilo. Falava, que interessante, ela reza, né? Que eu falava, reza toda noite. E ela orava, minha irmã também muito quieta. E a gente dormia na mesma cama que ela, nós duas dormíamos juntos. Ela tem 9 anos de diferença, então quando ela tinha lá 10 anos, ela já tinha seus 21, né? Então a gente viveu muito tempo junto. Ela cuidou muito de mim, eu lembro dela me defendendo, cuidando de mim. Eu lembro dela mais uma imagem de mãe, de cuidado, de zelo, mãe. Então, nessa ida, as minhas primas começaram a falar de Jesus pra gente. Ai, que existe um Jesus, que ele morreu numa cruz, né? Deus enviou Jesus à terra para morrer por nós. Ele viveu aqui e foram contando as histórias da Bíblia que elas tinham aprendido, né? E na igreja, na terra do meu tio, tinha uma igreja, uma igrejinha. E a gente ia lá de vez em quando, mas não entendia nada. E foram falando, vocês precisam aceitar esse Jesus como seu Salvador, porque se vocês não aceitar esse Jesus, vocês vão morrer e vão para o inferno. E lá no inferno tem um fogo que nunca apaga, um bicho que nunca morre, e é tormenta, e no céu tem paz, vocês vão andar em ruas de ouro, né? Cristais, e anjos que glorificam dia e noite,
vai ser um lugar maravilhoso, não vai ter noite, não vai ter dia. Então, diariamente, assim, repetidamente vai ter glorificação e adoração a Deus. Este é o lugar que é uma eternidade, a gente vai passar lá se fizer o bem, aceitar esse Jesus e seguir a Ele. Mas se não seguir, elas não tinham medo de falar. É inferno. Nossa, aí a gente ficava com muito medo, né? E numa dessas idas na igreja, eu e minha irmã decidimos aceitar Jesus. Meu Deus, pra quê? A minha mãe ficou muito brava quando a gente chegou pra ela e no outro dia a gente foi dormir, né, que já era tarde, e na roça dorme-se muito cedo. A gente disse a ela: mãe, a gente passou pra crente. Ah, meu Deus, pra quê? Minha mãe ficou tão brava com a gente, tão brava. Ai, porque vocês trocaram uma religião de Deus por isso aí? A gente tem que servir a Deus na religião que Ele deixou, que esse negócio de crente, isso aí não é nada de Deus, que é tudo falso, que é mentira. E vocês me decepcionaram, traíram a Nossa Senhora, vocês foram para o caminho contrário. Gente, deixando bem claro aqui que eu respeito a religião de todos, não tenho negócio de ficar, sabe? Para mim, eu respeito a religião de cada um. A escolha de qualquer um, eu aprendi a respeitar. E aí começou a nos, né, espraguejar, falar um monte. E meu pai não importou muito não, sabe? Porque às vezes tinha coisa na nossa vida que ele nem sabia que estava acontecendo. Perdido no mundo dele de vício, de, né, bar, cachaça, e esquecia da gente. Essa é a realidade. E a gente continuou servindo a Jesus, e eu agradeço muito a vida essas primas da gente, né? Que era Marta, Maria, olha os nomes, tudo nome de, né, bíblico, maravilhosos. A Marta, a Maria, a Lena, Marlene no caso, né? Que nos evangelizaram e nos ensinou o caminho a andar do jeito delas. E quando a gente aceitou Jesus, meu tio nos acolheu, né? Começou a evangelizar na minha casa. Com o tempo, a minha mãe também, ela foi salva através de uma seta que Satanás lançou na vida da minha irmã mais velha, né? E que meu tio, Deus revelou a ele que não era enfermidade. E ele orou, minha irmã sarou. Sempre trazia no médico, passava mal, trazia. Nesse dia ele orou e declarou em nome de Jesus, e a minha irmã foi liberta. E Deus pediu para ela que aceitasse. Pediu ao meu pai também, ele disse que não ia aceitar. E a minha mãe aceitou Jesus ali. Aí começou a seguir a Deus com a gente. E meu pai continuou nas bebedices, na mesma vida de sempre, agredindo minha mãe, na mesma irresponsabilidade. E foi indo até que, né, depois desse processo todo, igual eu falei, com 13 anos eu saí de casa, que eu pulei para frente e no caso eu voltei um pouco atrás. E continuei servindo a Deus. Fui uma moça que eu era muito temente a Deus, eu amava cantar no conjunto, eu cantava em dupla, às vezes com a minha irmã, eu cantava sempre na igreja, tocava na orquestra, era muito dedicada e servia a Deus e fui aprendendo muito com Deus. Deus me dava lindos sonhos, me revelava muita coisa através de sonhos. Então eu tive uma juventude feliz. Eu falo que ali eu encontrei, com Jesus eu encontrei a minha verdadeira felicidade. Que a partir dali para frente a minha vida não foi a mesma. Eu fui outra pessoa e sou grata a Deus pela vida das minhas primas, pela vida especialmente do pai delas, que as gerou, né? Que nos cuidou e nos zelou até a ponto da gente conseguir conhecer Jesus e caminhar com as nossas próprias pernas. E meu pai faleceu, graças a Deus que quando ele faleceu, ele aceitou Jesus. Ele faleceu, como eu disse, há mais de 20 anos, mas antes dele adoecer, ele aceitou Jesus. E ficou tipo alguns anos, eu não me lembro o total de tempo. Eu tenho um pouco de problema com essa questão de tempo. Hoje que eu gravo mais, né? Detalhes, hora, tempo. Hoje é que eu comecei, a partir de uns anos para cá, que eu comecei a tentar mais para isso. Mas o meu pai, ele aceitou Jesus através de uns irmãos que eu sempre visitá-lo, falar de Jesus.
Eu lembro que ele ficou muito ruim, ele também teve Alzheimer aos 70 e poucos anos, consequência das bebidas, ele ficou muito doente, ficou por um tempo acamado. A gente ajudava a minha mãe, né, na lida com ele. Eu lembro que ele deve ter ficado em torno dos 3 anos e pouco, eu não tenho certeza, doente. E no último dia que ele se foi, ele estava, segundo os médicos, ele teve um câncer de pulmão. Mas nunca houve tratamento, porque estava, creio que muito avançado, né? Porque além de alcoólatra, ele fumava desde menino. E nisso prejudicou muito. E eu lembro até hoje que no dia que ele faleceu, eu estava com ele no hospital, né? Fiquei um pouco para minha mãe descansar. Eu já tinha meus 2 filhos e minha mãe ficou com meus filhos em casa e eu fiquei no hospital com ele nesse dia. E 6 horas eu troquei o turno com meu ex-marido, que eu fui para casa tomar um banho para jantar, voltar para o hospital, para o meu ex-marido que tinha acabado de sair do trabalho ficar, ir para casa tomar o banho dele, jantar para passar a noite. Aí eu voltaria para casa novamente, né? Aí eu lembro que a minha prima era enfermeira no hospital na época, e ela falava: seu pai tá morrendo, seu pai tá morrendo. E ficava olhando a pressão, né? E eu não entendia nada disso. Ela falava: ele não vai demorar muito. E a minha prima chorava, que ela é muito amorosa. Nisso, enquanto eu fui em casa tomar o meu banho, eu estava no banheiro, meu telefone tocou, que eu atendi, era meu ex-marido dizendo: seu pai acabou de falecer. Gente, ô sensação terrível. E eu sou assim, até hoje, eu não choro quando acontece uma morte, algo grave, porque eu não sei se foi o modo que eu fui criada, tipo, a vida te exigindo que você seja dura para aguentar as pancadas, né? As dificuldades quando a gente, sem instrução nenhuma, sem conhecimento de nada, cai, né, de paraquedas e acaba deparando com situações difíceis. E isso é normal. Se a gente fizesse, né, conforme tem que ser, hoje eu me arrependo de não ter me preocupado mais em ler a palavra, aprender de Deus mais cedo. Eu sofri várias coisas por não ter dedicado a aprender. A palavra de Deus diz: erreis por não conhecer as Escrituras. E eu digo que eu errei e errei com os meus filhos a esse respeito. O certo seria nós, como pais, os filhos foi alfabetizado, já dar na mão deles uma Bíblia e dizer para eles: meu filho, existe manual, manual da geladeira, manual de todo, do eletro, do carro, né? E esse é o manual da vida, para a vida. Se você ler, cumprir direitinho, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida e vai ser abençoado e não vai sofrer muito. Mas é assim mesmo, eu creio que Deus escolheu cada um de nós desde o ventre e para cada um ele tem um propósito. Eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez e faz e feliz com esse Jesus, que eu creio que eu tenho um cantinho especial lá no coração dele, que eu amo de paixão hoje. É o meu melhor amigo, meu companheiro, é tudo para mim, está acima de tudo na minha vida. Eu sou grata a Deus por isso. Eu vou encerrando, porque já é noite, né? Concluí esse vídeo aqui. E desde já eu quero agradecer a todos que passarem por aqui. Deixem seu like, curtam, compartilhem, comentem para me ajudar. Tá sendo ótimo estar fazendo isso hoje, né? Por eu estar da maneira que estou, só eu e minha mãe em casa, tá sendo muito bom eu estar gravando esses vídeos. Nunca achei que teria coragem, e aqui estou eu, feliz, divertindo. Hoje eu não sei muita coisa, estou aprendendo aos poucos, estou estudando aos pouquinhos, daqui a pouco eu vou estar inteligente nessa área aí. Mas é isso, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada por me assistir,
Que Deus abençoe seus lares, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, para a glória de Deus.